Olá, minhas irmãs e meus irmãos patriotas. Como é ser criança? Ser criança é brincar, fantasiar, inventar e ter nos olhos o brilho da inocência. Ser criança é acreditar em Papai Noel, o bom velhinho que traz presentes e que nada quer em troca. Acreditar no coelhinho da Páscoa, que no dia de Papai do Céu carrega chocolate. Ser criança é aprender constantemente, estar com o coração aberto para conhecer o mundo, fazer muitas perguntas, investigar, ter o direito de ser inocente. É por toda essa inocência que a criança precisa ser protegida. A criança ainda não conhece e não sabe como se defender dos perigos que esse mundo tem. Um adulto já possui maturidade suficiente para decidir o que fazer com o próprio corpo e decidir os rumos da própria vida. Uma criança não. As crianças ainda estão descobrindo o mundo. Criança deve ser criança, brincar como criança, aprender e amadurecer no tempo certo. Na minha época, meus pais me levavam ao circo, cinema, piqueniques, para andar de pedalinho no parque. Hoje, existem uns certos tipos de pais diferentes que levam os filhos para ver e tocar homens nus, em exposições onde os artistas apresentam desenhos de banheiro público com imagens de sexo. Meus pais me mandavam para a escola para aprender, e minha mãe tomava tabuada, verificava meus deveres de casa e me mandava para o catecismo. Hoje, em escolas públicas, alguns professores de qualidade duvidosa interferem na crença religiosa dos alunos, doutrinam para criar militantes e questionam os pais junto às crianças. Alguns usam as crianças como escudo humano e as enviam para grupos fanáticos, onde irão aprender a ser invasores de propriedade alheia. Meus pais me vestiam como criança. Em época de carnaval, e apenas nessas épocas, usava fantasia de bate-bola, de morcego, de palhaço. Alguns adultos exóticos de hoje vestem as crianças de drag queen, de demônios. Considero que as diversas reivindicações pautadas no movimento LGBT+, e etc., são legítimas. Mas questiono o formato e principalmente a agressividade, como se fosse um revide, não uma tentativa de aceitação através da compreensão e respeito. Não sabem que tolerância é uma via de mão dupla? É preciso respeitar e é preciso se dar ao respeito. Eu me sinto ofendido pela irresponsabilidade de pessoas que atentam contra a inocência de crianças. O ataque à minha fé em Jesus Cristo também me ofende. Portanto, não respeitam o dinheiro dos outros e são criminosos em sua intolerância religiosa ao invadir igrejas, impedir o culto e ridicularizar a crença da maior parte da população. É uma minoria que deveria ser respeitada sim, mas que precisam aprender a respeitar os outros. Foram muito mal educados por seus pais e se tornaram adultos mimados e sem limites. Tem muitos amigos gays que frequentam minha casa e que jamais nos respeitamos. Nossas vidas privadas não são determinantes para nossa amizade. O caráter, sim. Para essa outra gente, sem caráter, só posso recomendar que tomem tenência e que tenham vergonha na cara. Tolerância não é concordar ou aplaudir o outro. Tolerância é aceitar que o outro pense diferente e respeitar esse direito. Por essa razão, respeito as escolhas ou orientações sexuais, mas desprezo quem usa crianças para suas ideologias. Desde os sem terrinha
passando pela banalização do aborto e na manipulação da sexualidade. Vocês estão vendo que eu desprezo a esquerda e os agressores que nós se abrigam? Não se contentam em odiar. Eles têm que corromper as crianças. Eles têm que ofender aqueles que não são iguais a eles. Eles sentem necessidade de maltratar aqueles que discordam deles. Eles desejam que o mundo diferente do mundo que eles imaginam seja destruído. Eles não aceitam a convivência, eles não aceitam o diálogo, eles querem a destruição daqueles que estabeleçam como alvo, como adversário. O princípio que norteia um esquerdista é o ódio. Só falam de ódio. Que odeiam Bolsonaro, que odeiam Moro, que odeiam a igreja, que odeiam evangélicos, que odeiam católicos, que odeiam a família, que odeiam conservadores, que odeiam empresários, que odeiam o agronegócio. Eles odeiam, odeiam e só sabem odiar. Ódio é o princípio. Ódio é o combustível que os faz se moverem. Sem odiar algo ou alguém, eles ficariam imóveis, parados, letárgicos e morreriam, definhariam. São tempos modernos. Ou será o fim dos tempos? Que Deus nos ajude. Fiquem com Ele. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta.